Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. E o amor de Cristo prevaleça sempre na nossa vida, né? Hoje a gente está com o Céu Emanuel. Eu digo que Céu Emanuel foi uma das primeiras palestras que eu vi, né? E eu achei interessante, eu estava me lembrando agora de Emanuel. Eu me lembro de acho que foi uma segunda ou terceira palestra que eu vi no Centro Espírita, né? Aí eu me lembro que Emanuel estava contando os problemas do trabalho dele, que ele tinha uma chefe chata. Aí ele dizia que. Aí eu me lembro quando ele dizia que gerava aquele clima bem pesado no trabalho, aí ele tinha que parar, respirar e fazer uma prece. Aí eu refletindo, né? O pensamento do cristão, né? Quando você pega Cristo e coloca em cada detalhe da sua vida. Daí que começa a mudança íntima, né? Cristo que conduz a sua vida. E nesses detalhes, a gente refletir nesses detalhes, eu acho fantástico esse sinônimo do Espiritismo, né? O Consolador Prometido. E hoje na sopa eu estava comentando, hoje temos o seu confraterno, tudo hoje, para a nossa geração, tem que ter uma explicação. Se não tiver uma explicação, isso se torna, a pessoa se torna alienada. No sentido, eu estou crendo, não entendo. E o Espiritismo nos traz isso, né? Se você. Até o próprio Kardec, eu acho que você que citou isso, né? Foi você outro. Que se encontrar no ramo da ciência alguma coisa que vá contra o Espiritismo, acredite na ciência. Kardec, é fantástico. O Espiritismo é o Consolador Prometido, né? Eu vou passar para a Ró fazer a oração inicial para a gente iniciar os trabalhos dele. Meus irmãos, que a paz e o amor do Mestre Jesus nos envolva nessa noite, hoje, agora e para todos sempre. Rogamos a Deus, à espiritualidade amiga, aos guias espirituais do nosso irmão que terá a palavra, Emanuel, para que nos conduza ao bem, ao progresso, hoje e agora e para todos sempre. Que assim seja. Deus abençoa e ilumina toda a humanidade. Com esta rogativa, eu passo a palavra para o dirigente para dar início aos trabalhos na noite de hoje. Pessoal, a sementinha vai ser lançada por Emanuel, que ela floresça e dê vários frutos, né? Fica à vontade, né? Fica à vontade. Boa noite, pessoal. Boa noite. Muita paz, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Antes de iniciarmos, eu trago um abraço fraterno lá do Regeneração, né, que é um centro que nós estamos desenvolvendo um trabalho com a juventude, né, com a infância. Hoje eu e a Ivana, que é uma das nossas evangelizadoras, a gente esteve lá fazendo a matrícula das crianças. E a pré-juventude, graças a Deus, está crescendo, né, é a nossa futura mocidade, se Deus quiser. E esses trabalhos que nós fazemos de divulgação, para mim, é uma oportunidade de compartilhar conhecimento, né? Eu gosto sempre de fazer essa ressalva, que esse momento de reunião pública, nós devemos sempre recordar as reuniões que Kardec fazia, né? Lá em Paris, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde as pessoas que queriam aprender um pouco mais sobre aqueles fenômenos, né, que chamaram a atenção da sociedade europeia, das mesas girantes, e as pessoas se reuniam. Eu gosto muito quando o Centro Espírita oportuniza esse momento de reflexões e, de certa forma, aqui o Jesus Kardec tem um detalhe a mais, que aqui as pessoas conseguem interagir, né, darem sua opinião, tirar uma dúvida durante a palestra, e isso se torna muito mais rico, porque existe uma troca de conhecimento. Em algumas casas, eu creio que por conta do tamanho, fica mais difícil esse contato, né? Por exemplo, se eu vou num centro onde o auditório é muito grande, é a federação, e eu estou ali falando, se alguém do público quiser fazer uma pergunta, até para eu ouvir a pergunta fica difícil, porque é muito, né, grande. E os centros menores dão essa oportunidade mesmo do contato mais próximo e da gente conseguir se
permitir às pessoas e oportunidade das pessoas tirarem uma dúvida. O corpo a pouco. E o tema da noite de hoje é um tema que eu achei extraordinário. Agradeço o convite feito pela casa. E é um tema que vai dar para refletir bastante, porque vai entrar de choque com a realidade que nós estamos vivenciando hoje, a nível social. Tem uma passagem de Mateus em que Jesus alerta o seguinte, que vai chegar um tempo em que o amor de muitos vai se esfriar, né? E ele conclui essa passagem falando o seguinte: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, né? Na verdade é uma passagem profética em que Jesus já fala que se aproximava o final de um tempo e o início de um novo tempo, né? O início de novos tempos, e que o Espiritismo compreende como que é a transição planetária, né? A gente está encerrando um processo de expiações, de prova, de aprendizado através da dor, né? Sabemos que esse mundo em que convivemos é um mundo em que nós aprendemos a desenvolver através dos processos dolorosos, das atribulações, das aflições. E isso é uma característica muito forte de um mundo de expiação e prova, mas que isso é necessário para a gente adentrar um processo de regeneração do nosso planeta, né? E o Espiritismo compreende isso como transição planetária. É o que Jesus falava do final de um tempo para o início de um novo tempo. Realmente é o final de um mundo velho e o início de um novo mundo. Por isso que Jesus falava, né? Falsos profetas, né, surgirão, né? O amor de muitos iria se esfriar. Ele fala também da questão de pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação. E se a gente observar, isso sempre existiu, de certa forma, mas que nesses tempos está se intensificando, né? Esse desamor, como o Nando Cordel sempre fala, ninguém aguenta mais tanto desamor. Mas veja que interessante, ao mesmo tempo de nós ficarmos estarrecidos diante de uma notícia violenta, nós não conseguimos ser aqueles seres pacíficos no nosso dia a dia. Nós podemos ter uma falsa impressão de que, mas eu não cometo mal, né? Eu não faço maldade para ninguém. Mas diante de uma injustiça, por exemplo, será que nós conseguimos ajudar a pessoa, protegê-la, né, defendê-la, ou nós ficamos indiferentes? Porque a indiferença, segundo os espíritos superiores, também é um mal. Tanto que Kardec pergunta, basta não fazer o mal, né? Eu não faço mal, mas você faz o bem? Não. Os espíritos dizem a Kardec, só o fato de não fazer o bem já está fazendo mal. O fato de se ausentar da sua tarefa de fazer o bem. Por isso que existe essa dificuldade entre a teoria e a prática. Vamos falar um pouco sobre a nossa realidade social. Nós não vamos entrar aqui, como foi na última palestra nossa, que a gente falou sobre o espírita perante a sociedade. Vamos só relembrar um pouco daquela palestra. Nós não vamos entrar em questões políticas, porque não cabe o momento nem o espaço se debater política, principalmente política partidária. Mas o que nós vamos falar é o seguinte: independente do lado que for, se é do lado da direita ou se é do lado da esquerda, nós vamos encontrar pessoas extremistas, né? Pessoas intolerantes, pessoas que não respeitam a opinião do próximo e pessoas que querem passar por cima dos outros a todo custo para impor a sua ideia, a sua ideologia. É uma alienação. Por isso que um amigo meu postou esse dia o seguinte, né? Ignorância mais religião igual a fanatismo, né? Ignorância mais política igual a intolerância. Porque o que vai causar uma desarmonia no meio social, independente seja na religião, na política, na ciência, na filosofia, é a ignorância, é a falta de conhecimento daquilo. Principalmente a falta de conhecimento de irmandade e de espiritualidade para com a coletividade, né? Então nós vamos observar que nesse processo de intolerância na sociedade está crescendo muito. A violência.
e a violência contra qualquer tipo de pessoa, seja ela homem, mulher, negro, branco, gay, hétero, os animais. Nós estamos sofrendo essa dificuldade. Alguns em uma escala maior, né, de cometer um crime, podemos dizer assim, um crime perverso mesmo, hediondo. Mas todos nós, de certa forma, acabamos nos submetendo a situações comprometedoras. Nós nos comprometemos diante da espiritualidade, da divindade, por conta das nossas escolhas. Veja que interessante. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele fala o seguinte, que o espírito... Tudo bom, Ana Vilma? Tudo bom, boa noite. Boa noite, muita paz. Que o espírito pensa, veja que engraçado, a profundidade da doutrina espírita. O espírito pensa, o perispírito, que é o nosso corpo espiritual, registra esse pensamento, essa vontade, e o corpo físico que atua. Então, quando eu pego uma arma, aponto para um próximo e disparo um tiro, esse ato ele já existiu no pensamento. Por isso que Jesus, quando desce do monte, depois de proclamar as bem-aventuranças, que ele é interrogado, né, pelos fariseus, se ele tinha vindo destruir as leis, Jesus fala, não vim destruir a lei, eu vim dar um outro sentido, porque ouviste dizer dos profetas, né, dos antigos, para não matar. Mas eu te digo além, a partir do momento que tu cultivas o sentimento de ódio, de vingança para com o teu próximo, tu já estás o matando. Jesus, ele coloca as nossas atitudes num patamar desmaterializado, porque o ato de cometer um crime é algo material, é corpo físico. Mas quando Jesus vem dizer, e o próprio Espiritismo reforça no livro da Gênesis, quando Kardec vem falar, por exemplo, da fotografia do pensamento, lá no capítulo 14, que fala dos fluidos, quando ele fala que para os espíritos o pensamento é como as mãos para o encarnado, e os fluidos, a energia que permeia o universo é como os tijolos para o encarnado. Do mesmo jeito que eu, enquanto estou no corpo físico, pego um tijolo para construir moradias, né? Os desencarnados, os espíritos, vão pegar essa energia, esse fluido universal, e vão fazer as criações mentais. Por isso que muitas das vezes nós adoecemos já pelo pensamento. Nós criamos neuroses. Eu postei nas minhas redes sociais ontem, que só ontem, vejam, só ontem eu recebi 5 pedidos de prece por 5 pessoas que haviam praticado suicídio. Aqui em Recife. Isso que eu tive contato, de grupos que eu participo, né, do centro, dos estudos. Pessoal, queria pedir prece pela minha vizinha, porque o marido dela acabou de praticar o suicídio. Emanuel, queria que tu fizesse uma prece, porque a filha do meu colega lá da empresa, de 22 anos, não aguentou uma depressão e praticou o suicídio. Vejam só ontem eu tive conhecimento de pessoas próximas que, não aguentando, não suportando as dificuldades da vida, infelizmente optaram pelo suicídio. E o suicídio, ele vem atrelado a uma doença que está se alastrando gravemente, que se chama depressão. Por isso que eu sempre falo, gente, depressão é coisa séria. Depressão já é hoje considerado uma questão de saúde pública. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, já deu um alerta que até o ano de 2022 a depressão vai ser a doença mais incapacitante do mundo. Não é só do Brasil, não, é do mundo. O que é ser uma doença incapacitante? É que nós não vamos conseguir fazer atividades simples do nosso dia a dia, como levantar da cama, tomar banho, ir ao trabalho. Eu conheço pessoas que têm depressão e que tem dia que não conseguem levantar da cama e só conseguem chorar e não conseguem ver sentido na vida. Muitas pessoas vão falar, isso é falta de Deus. Não é. Padre Marcelo Rossi é um religioso muito conhecido e teve depressão. O nosso meio espírita, um estudioso do magnetismo, Jacomelo também, grande estudioso do magnetismo, do espiritismo, sofreu de depressão.
Tanto que ele até tem um livro escrito, né, Vencendo a Cura através pelo magnetismo e pelo amor, né? Foi um livro que ele escreveu depois que ele conseguiu superar a depressão. E veja, tem pessoas que convivem conosco que demonstram esses sinais. Tem uma passagem no Evangelho que fala sobre o infortúnio oculto, que são aquelas pessoas que às vezes estão sofrendo muito e ninguém percebe. Ninguém percebe. E de repente, quando vê, já é uma tragédia que acontece. Eu estava vendo o suicídio do vocalista. Não gosto nem muito, muito parte. Sim. 2 horas antes do suicídio, ele estava interagindo com a família, parecendo que nada ia acontecer. Nada ia acontecer. Depois de 2 horas ele se matou. Isso é muito comum. Vocês ouviram que ele disse que o vocalista da banda Linkin Park, 2 horas antes dele praticar o suicídio, ele postou fotos nas redes sociais, ele esteve com os familiares, assim, feliz, brincando, e nada mostrava, né, demonstrava isso. Por isso que fica assim um alerta, para que a gente sempre mantenha a prece por esses irmãos, por isso tudo. Mas veja, nós adoecemos, de certa forma, né, da mente, porque nós condicionamos nossa felicidade nas coisas da matéria. E quando nós condicionamos nossa felicidade nas coisas da matéria, as coisas ficam mais difíceis. Joana de Ângeles, em um dos seus últimos livros lançados, que é Em Busca da Iluminação Interior, é uma parceria com o Cláudio e a Iris Sinotti, que são um casal que estudam as obras de Joana de Ângeles lá na Mansão do Caminho, em Salvador. Eles lançaram esse livro e Joana fala que nós estamos entrando na era do pensamento. Veja, a gente está falando aqui do processo de errar, né? Não vamos usar o termo pecado, mas o termo de erro, né, das nossas escolhas, já no nível de pensamento. Eu acho que é por isso que Jesus falava, orai e vigiai. Por que orai? Né? Para nós sempre estarmos mantidos em conexão com o alto, com Deus, com Jesus, com a espiritualidade. E vigiar os nossos pensamentos. Já diz o ditado popular, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Claro que o diabo, representando simbolicamente o vazio, a ociosidade, né? A maledicência, o negativismo. Por isso que nós devemos sempre vigiar os nossos pensamentos. Joana de Ângeles fala isso, que nós vivemos a era do pensamento. Então tudo vai se iniciar no pensamento. Tudo vai se iniciar no pensamento. Então as nossas atitudes já é o material, já depois de passar por muitas etapas. Por que eu estou falando isso? Porque nós às vezes pensamos realmente muito negativo o tempo inteiro. Nós criamos vícios mentais, como Joana de Ângeles fala, por coisas que talvez não aconteçam. Quem aqui quando já teve algum relacionamento? Eu estou falando relacionamento com marido e mulher, por exemplo, namorados. E às vezes a pessoa pode ter o celular descarregou, está preso no trânsito, marquei de jantar com minha namorada de 8 horas, mas fiquei preso no trânsito e o celular descarregou. E a coitadinha está lá ligando para mim, está dando desligado, o que é que vai passar na cabeça dela? De coisa, né? E aí o que acontece? A gente vai estar pensando em 1 milhão de coisas. Aí quando chega às vezes lá, aí já é recebido com agressividade. Tava. Tem até tem um vídeo bem engraçado, que é um casal dormindo, aí do nada a mulher levanta e dá um tapa no rosto do marido. Aí ele, coitado, acorda assustado, ele, o que foi que aconteceu? Ele, você estava me traindo. Ele, quando? No meu sonho. Veja, as criações mentais prejudicando a nossa vida real, porque a gente vai plasmar na nossa mente algo que não existe, e isso vai causar as psicopatologias, ou como podemos conhecer no popular, as doenças da mente, porque nós vamos adoecendo o nosso pensamento. Quando a gente vai falar da prática do bem, de praticar o bem, nós vamos iniciar esse contexto com 3 perguntas filosóficas, até porque a questão filosófica é de se questionar, né? E eu acho muito forte isso no Espiritismo. Por isso que nós vamos perguntar o seguinte, 3 perguntas interessantes. O que é praticar o bem? Calma. Por que devemos praticar o bem? E o que é bom para mim é bom para os outros? Veja que interessante.
o que é praticar o bem? Se eu fizesse essa pergunta abertamente, fosse querendo ouvir a resposta de cada um, a gente ia ouvir respostas diversas, né? O que é praticar o bem? É cuidar dos animais, né? É respeitar a natureza, né? É perdoar um erro de alguém, é entregar uma cesta básica, é ajudar um idoso a atravessar a rua, né? É ajudar uma pessoa que é deficiente visual a chegar no local de trabalho. A gente vai ver que praticar o bem, então, necessariamente é o quê? Fazer uma boa ação. E quando nós fazemos uma boa ação, nós estamos movimentando um sentimento que para mim, como Emmanuel fala no livro Caminho, Verdade e Vida, que o amor é o sentimento que move o universo. Gente, essa frase parece que é simples, mas tem uma profundidade enorme. Olha o que Emmanuel diz: o amor é o sentimento que move o universo. Porque o amor é justamente a prática do bem em ação. A gente consegue imaginar como seria uma sociedade onde todas as pessoas só conseguissem praticar o bem o tempo inteiro. Ia ser maravilhoso, ia ser o paraíso na Terra. Ia ser o paraíso na Terra. É uma utopia. Rapaz, que falasse agora, foi a espiritualidade que te ajudou, que te usou para ajudar a palestra. Veja o que ele falou. Imaginar isso é uma utopia. E o que é uma utopia? É como se fosse um faz de conta, uma fantasia. É algo tão fora do que a gente vive na realidade que parece que é um sonho, né? Algo utópico. Mas muitas vezes nós transformamos não só o espiritismo, vamos falar de cristianismo, vamos falar de religiosidade. Muitas vezes nós transformamos as religiões, o cristianismo, o evangelho, a doutrina espírita, em algo utópico. Porque, veja, nós estamos aqui na casa espírita, ouvindo falar de evangelho, ouvindo falar dos exemplos de Jesus, trazendo os conselhos da espiritualidade, mas a gente não consegue vivenciar isso na sociedade. E se a gente não consegue viver isso fora do centro espírita, a gente vai estar vivendo uma utopia, um sonho conto de fadas. Veja a importância quando Allan Kardec disse na obra Obras Póstumas, ele já era desencarnado quando lançaram esse livro, Obras Póstumas. Ele fala que o espiritismo, eu estou repetindo isso em toda a palestra que eu estou fazendo, Ivana deve ter já ouvido falar isso outras vezes. O espiritismo bem praticado, bem compreendido e praticado, será uma importantíssima ferramenta de transformação social. Eu falei isso naquela outra palestra sobre o compromisso dos espíritas perante a sociedade. Veja, a doutrina bem compreendida, porque a gente primeiro tem que entender o que é espiritismo. E, meus irmãos, minhas irmãs, tem muita gente, frequentador, simpatizante, trabalhador de muitos anos, que está no movimento espírita, mas ainda não entendeu o que é o espiritismo. E se a gente não consegue entender algo, como é que eu vou praticar? Como é que eu vou estudar medicina? E se eu não entender o que é medicina, se eu não compreender o que é a anatomia humana, como é que eu vou pegar e operar um cristão que está lá deitado na mesa de cirurgia? Se eu não entendi direito a matéria. Veja a importância da gente conseguir compreender o que é a doutrina. E sentir a essência da doutrina. Eu fico admirado, assim, eu já tive esse pensamento, olho por olho e dentro por dentro. Hoje em dia, para a gente abrir a boca e dizer eu sou cristão, falar, concordar com certas coisas, se foi o que você disse, por um maior detalhe é o amor de Senhor. Você chegar, independente do que a outra pessoa do outro lado fez. Por exemplo, aquela frase, bandido bom é bandido bom. Sim. A pessoa, se for cristão, concordar com essa frase, está alguma coisa errada. Mas aí entra a questão da ignorância. Porque a importância da gente compreender e conseguir vivenciar. Porque o que é que torna as religiões uma utopia hoje? É a falta de esforço para viver o que a gente aprende na religião. Porque eu condicionei a minha realidade a acreditar que eu sou um espírita ou que eu sou cristão porque eu vivo uma experiência religiosa dentro da casa espírita. Então eu acho assim, eu acho que ser cristão é eu ir para a igreja. Eu botar minha Bíblia embaixo do braço, ir para a igreja. Então na igreja eu sou um cristão maravilhoso. Eu vou louvar, eu vou cantar os hinos, né? Eu vou ouvir a pregação do pastor, ou então eu vou na missa,
né, vou ouvir lá o sermão do padre, vou comungar, né, naquele momento da hóstia, ou eu venho para o centro espírita, ouço a palestra, faço um tratamento, tomo um passe e tudo, e nós condicionamos, nós viciamos a nossa mente a acreditar que ser cristão é isso, é viver a realidade da religião. Aí quando a gente chega lá fora, meu filho, eu vou atropelar o cachorro, né? Vou xingar, vou buzinar o rapaz que parou o carro na minha frente, vou xingar todo mundo, vou chegar em casa, vou espancar meus filhos, né? Vou maltratar minha esposa. Se eu for um dono de uma empresa, vou chegar e vou humilhar meus funcionários. Aí quando eu chego no centro, ou quando eu chego na igreja, não, agora eu vou vestir minha fantasia de cristão. A gente condicionou a nossa mente a isso, a acreditar que é isso. Por isso que está aí o grande desafio do Espiritismo, né, de ressuscitar essa essência de Jesus, do quê? Da prática do bem, de você conseguir realmente vivenciar o bem na sociedade. E essa foi a grande marca de Jesus. Por isso que para o Espiritismo, Jesus não é um objeto de culto. Não tem nenhum... Tem um crucifixo aqui. A gente tem uma cruz pendurada no pescoço, ou então a gente usa o Evangelho, ou o Livro dos Espíritos apenas de enfeite, ou então para... vou deixar aberto aqui na questão 225, a gente aí não faz isso com a Bíblia, eu vou deixar aberto no Salmo 23. Aí chegou, menina, tu já leste o Salmo 23? Esse menino é enorme, nunca li o Salmo 23. E por que tu deixa aberto? Porque minha avó disse que se deixar aberto no Salmo 23 vai proteger a casa. Vejam que é uma crença onde não existe um raciocínio lógico. Porque se eu não pego, gente, é real isso aqui, se eu não pego o Livro dos Espíritos, estudo, porque só ler não adianta, estudo, compreendo o que está aqui, pronto, fiz a parte da teoria, agora vamos para a prática. Vamos para a sociedade, vamos para o ambiente de trabalho, vamos para dentro de casa, na família. E dentro de casa é onde está o nosso testemunho. Por isso que Chico Xavier falava, os espíritos, os desafetos desta e de outras existências reencarnam no ciclo familiar para ver o que é a reconciliação. Por isso que a gente vai ver que muitas vezes dentro da família que estão os maiores desafios. É onde estão os maiores desafios. Porque se eu só decoro isso aqui, se eu não consigo botar em prática, isso vai ser apenas um papel cheio de letras impressas que não tem nenhum valor. Pois não? Uma tarefa que a gente não só a nossa religião, mas todas, a gente está em treinamento, como é que está aqui, que a gente fica mais manso, mais certo, eu consigo aquilo que a gente quer ser, mas a gente não está conseguindo, a gente está treinando, senão estudando, né? E a gente aprende, né? Mas vai chegando e melhorando, né? Exatamente. Porque a gente querendo ficar um pouquinho melhor do que os que não chegou. Exatamente. Com a religião, né? Que o Papa falou. Nós vamos treinando. O que foi que ele falou? Ele disse que é melhor a pessoa ser ateu e ir para a igreja e propagar o ódio. É melhor uma pessoa ser ateu do que ir para a igreja e propagar o ódio. Isso é muito parecido com o que Divaldo falou no programa de Jô Soares, né? Que é mais respeitável um ateu honesto do que um religioso hipócrita, né? Que vai vivenciar só o faz de conta. Mas veja que interessante. Kardec faz uma pergunta aos espíritos superiores, à espiritualidade. Está aqui na questão 860, fala da lei de liberdade. Ele pergunta o seguinte: pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, veja a vontade, veja como tudo inicia na vontade, no pensamento, no desejo, e depois pelo ato. Pode o homem, pela sua vontade e pelos seus atos, fazer que se não deem acontecimentos que deveriam verificar-se, e reciprocamente, o que é que ele pergunta? Nós, seres humanos, podemos, pelas nossas atitudes e pela vontade que nos move, mudar alguns acontecimentos que poderiam acontecer e a gente pode impedir que aquilo aconteça. E o que é que vocês acham? Faz enquanto que eu sou Kardec aqui perguntando, vocês são tudo os espíritos superiores respondendo. Eu posso pela minha vontade e pelos meus atos. Porque, veja, tem uma frase de Madre Teresa que ela falava o seguinte: as mãos
que trabalham são mais santas do que os lábios que apenas rezam. É o processo da ação. É o processo de agir. Eu falo muitas vezes, ai meu Deus, eu oro tanto. Mas menina, tu estás orando por quê? Não, porque eu estou desempregada e queria, mas Deus vai me ajudando. Mas se tu fizesse o currículo, estás botando nos sites. Tu fizesse cadastro, botasse aí nas agências de trabalho, não sei o quê. Não sei o quê. Eu disse, meu amor, então a oração tem poder. Mas vai ser difícil algum espírito materializar a mãozinha ali e fazer seu cadastro no site, viu? Para você conseguir um emprego. Ajuda-te que o céu te ajudará. Pedis e obterei, procure e acharás. Veja que o tempo inteiro Jesus ele dá a entender da sua ação. Veja que interessante, abrindo um parêntese disso, do nosso processo de agir para a mudança acontecer, para o bem acontecer. Tem um livro de Andrei Moreira, se chama Cura e Autocura, né? A visão médico-espírita. O Andrei Moreira ele é presidente da AME de Minas Gerais, né? Que é a Associação de Médicos Espíritas. E aí nesse livro tem um capítulo que fala sobre a cura de Jesus. Então, as curas segundo Jesus. E ele observou um ato bem interessante. Que no momento de cura em que Jesus exercia ali nos evangelhos, ele nunca ia de encontro à pessoa que estava doente. Pode pegar o evangelho ou o Novo Testamento e ler os momentos de cura. O homem da mão mirrada, o endemoniado Gadareno, o cego de Jericó, o paralítico da piscina de Betesda, a mulher hemorrágica, os 10 leprosos. Você pode ver que Jesus não vai até ele. Jesus fala que venha até mim. O exemplo nesse cego de Jericó, que ele grita, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus fala, alguém gritou por meu nome. Aí um discípulo fala, mestre, foi o mendigo que está ali. Aí ele, o que queres de mim? Ele que me dê a vista, né? Ele disse, então vem até mim. Veja, quem vê de primeiro vai falar, poxa, Jesus está vendo que o cara é cego. De vez de ir até lá no bichinho, vai mandar ele vir, vem até mim. Mas Jesus quis ensinar naquele momento algo que a gente tem. Sabe o que é que nós temos diante dos problemas, dos nossos obstáculos? Comodidade. Nós somos acomodados. O ato de Jesus pedir para que a pessoa viesse ao encontro dele para alcançar a cura era fazer com que nós saímos da nossa zona de conforto e vá realmente em busca da nossa vontade, do nosso desejo. Essa passagem tem um simbolismo extraordinário. Dá para a gente fazer só uma palestra. Mas vejam, esse cego de Jericó, ele tinha uma capa. E na cultura judaica, as pessoas que tinham problemas de saúde e que eram impossibilitadas de exercer algum tipo de trabalho físico, elas ganhavam do sumo sacerdote uma capa. Aquela capa simbolizava que aquela pessoa não podia trabalhar e que era a obrigação, está lá na Torá, né, nos mandamentos de Moisés. Não é os 10 mandamentos mandados por Jeová, não. É os mandamentos de Moisés, que está lá em Deuteronômio. Que toda pessoa da sociedade tinha a obrigação de dar esmola a toda pessoa que tivesse a capa dada pelo sumo sacerdote, porque aquela pessoa era incapaz de trabalhar e fazia o quê? Era dever da sociedade ajudar aqueles que não tinham condições de conseguir dinheiro por conta do trabalho. O que é que acontece? Quando Jesus fala, vem até mim, o cego de Jericó se levanta e solta a capa. E vai caminhando em encontro a Jesus. Cego. Quando o cego de Jericó solta a capa, rapidamente alguém pega a capa e já utiliza, porque também tinha algum tipo de deficiência. Gente, isso é um simbolismo muito grande, porque somos nós deixando para trás as nossas muletas psicológicas e arriscando na escuridão um caminho até a luz. Porque Jesus representa a iluminação, tanto a iluminação interior como a iluminação das nossas consciências. E esse trajeto, da onde eu estou parado, nas trevas, na cegueira, até as luzes, é um trajeto que vai nos dar muito medo, sim, muitas aflições, muita angústia. E veja, a única proteção que eu tinha era aquela capa, que me favorecia o quê? Receber doações das pessoas. Eu deixo isso para trás, para outro que precise mais que eu, e caminho ainda aqui nas trevas, mas em direção à luz. E aí quando Jesus fala, o que queres que eu faça? Veja que interessante, Jesus ainda respeita o livre-arbítrio da criatura. O que queres que eu faça?
que me faças enxergar. Aí Jesus pega aquele momento, né, com a saliva, o barro passa nos olhos da pessoa e ele manda limpar ali na fonte. E aí o que Jesus fala, quando ele volta a enxergar, o que é que fala Jesus para a pessoa, quando a pessoa vai agradecer? Vá, foi a tua fé que te curou. Foi a tua vontade de mudança interior. Ele E nunca conseguiu a condenou, cura. né? E nunca foi passivo. E na mulher adúltera, aí ele fala, né? Cadê teus acusadores? Né? Mestre, se foram, eu também não te acuso. Agora ele bota, né? Vai e não peque mais. Ele bota uma condição, eu também não te acuso. Vai e não volte a cometer erros. Porque você sabe que se você cometer erros, vai ter que responder pelos seus próprios atos. Ele não é interessante mesmo. Veja que a revolução de Jesus foi feita pelo amor. A prática de Jesus foi a prática do bem. Mas em nenhum momento ele molestou o livre-arbítrio das pessoas. E ele, o fato dele ser o ser mais evoluído que pisou na Terra, se você reparar toda a passagem da Bíblia, quando alguém chega perto do mestre, vai se ajoelhar, ele pega e não deixa a pessoa se ajoelhar. Ao contrário, muito outro momento é que ele se ajoelha, né? Ele pega, é fantástico. Quando fala, mestre, tu eres bom, ele disse, eu não sou bom, é bom meu Pai que está no céu. Gente, a gente está falando de Jesus. É fantástico. A gente está falando de Jesus, o Salvador, né? Como nossos irmãos falam, nossos irmãos evangélicos, né? O modelo da humanidade, o espírito de maior evolução que já esteve na Terra. E Jesus olhar para uma criatura e falar, eu não te condeno, vá. Jesus olhar para uma criatura e falar, eu não sou bom, bom é meu Pai que está no céu. Jesus olhar em cima da cruz para aqueles soldados romanos, tudo rindo dele, todo esfolado depois de ter sido espancado, ter carregado aquela cruz pesadíssima pelaquela via. Jesus olhar naquela situação, olhar para o céu e falar, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Gente, a evolução desse ser é surreal. E o que eu acho interessante, e não foi de boca, né? Ele falava e vivia, né? O grande trunfo de Jesus é que ele foi um missionário, né? Que não só ensinou ou escreveu, até porque ele realmente não escreveu, ele viveu. E quando ele fala assim, que tudo que eu fiz pode fazer até muito mais, ele quis colocar a condição de que qualquer um daqui pode ser bom, qualquer um daqui pode perdoar, que qualquer um daqui pode expulsar os demônios, como ele falava, qualquer um daqui pode curar o outro, basta realmente ter aquela vontade de fazer o bem. Fazer a vontade de fazer o bem. Mas olha a resposta que os espíritos deram para Kardec. Ele pergunta se podem, né, o homem, pela sua vontade e seus atos, fazer que se não dê acontecimentos que deveriam acontecer. Pode. Se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na consequência da vida que se escolheu. Acresce que, para fazer o bem, como lhe cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida. Veja o que a espiritualidade está falando. Facultado lhe é impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. A espiritualidade coloca a condição que fazer o bem, o propósito do bem, é o objetivo principal das nossas existências. Principalmente se for para impedir um mal que vai causar um mal maior. Por isso que tem outra pergunta em que Kardec fala o seguinte: qual é o objetivo da nossa vida? Ele fala evoluir, né, moralmente, espiritualmente, intelectualmente e ajudar no progresso do próximo, no limite das vossas forças. E aí ele chega aqui depois e fala que para fazer o bem como lhe cumpre, pois é que isso constitui o objetivo único da vida na Terra. Nós viemos para a Terra, nós reencarnamos para a Terra, independente se eu sou professor, se é juiz, se é padeiro, se é cozinheira, se é pedreiro, se é advogado, independente da profissão que a gente escolheu, independente da religião que a gente resolveu seguir,
do time de futebol que a gente torce, o tipo de música que eu gosto de ouvir, a forma como eu desenvolvo o meu afeto na questão da orientação sexual, isso não importa. Cada um vai responder pela sua escolha. Mas o que é principal, que é o objetivo geral de todos os espíritos reencarnados, é fazer o bem ao próximo. Por isso que eu sempre falo, tenho muitos erros, muitos pontos a melhorar. Eu não gosto de falar defeito não, porque parece que a gente é um objeto que quebrou. Mas nós temos muitos pontos a melhorar. Mas veja que interessante. Hoje, mesmo com muitas dificuldades em momentos de conseguir praticar o bem, eu tenho certeza que a vida, a nossa vida, se não for para ajudar as pessoas, não tem sentido. A prova de que não tem sentido se não for para ajudar o próximo é que nós vamos pegar uma pessoa que tem 22 anos, que mora em Boa Viagem, na beira-mar, num apartamento 5 estrelas, com um carro do ano na garagem, com um armário abarrotado de roupa de marca, com iPhone, se jogando no 12º andar. Porque mesmo que a pessoa tenha aquilo tudo, se ela não tiver amor, nada ela tem. O apóstolo Paulo falava isso. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, né, tivesse consciência de todo o conhecimento, toda a ciência do mundo, se meu coração não puder amar o próximo, vai ser apenas como um sino que bate. Porque se eu não tiver amor, eu não tenho nada. Porque se eu não consigo enxergar a alegria nos olhos de uma criança que recebe um presente, uma criança que mora numa comunidade, numa palafita, recebeu um presente numa época de Natal. Quem já teve a oportunidade de passar por essa experiência? De você viajar até o sertão e entregar uma cesta básica numa barraca daquela, feita toda de lama. A alegria daquelas pessoas. Não compra. De você fazer o bem. Eu tenho certeza, por mais imperfeitos que nós somos, de a gente fazer escolhas erradas, mas cada um que está aqui presente hoje já teve a oportunidade de fazer bem a alguém. E eu tenho certeza que a sensação que ficou é uma sensação maravilhosa. De você deitar e saber, poxa, a minha existência está valendo a pena. Eu estou conseguindo fazer o bem para alguém. E são nas mínimas coisas. Eu não preciso salvar o mundo. Quando eu me tornei espírita, eu queria salvar o mundo. Né? Todo espírita no início tem essa ideia de que eu sou o próximo Chico Xavier, né? Vou fazer bem muita caridade, fazer campanha do quilo todo domingo, às vezes esquece até a família em casa, né? Que a esposa às vezes chega no centro e fala, rapaz, eu vou pedir para fulano trazer a cama dele daqui para o centro, porque ele passa mais tempo aqui no centro do que lá em casa. Nem lembra que tem esposa, filho, porque logo no início a gente quer salvar o mundo. Aí é quando a gente percebe que cada um de nós tem uma missão diferente. Grandes nomes como Chico Xavier, Madre Teresa, Sai Baba, né? Gandhi, tiveram sim um compromisso a nível mundial, né? A humanidade inteira conhece essas pessoas. Mas às vezes eu reencarno e meu compromisso é apenas com meu filho. É com minha esposa, com meu marido, com minha sogra, com meu vizinho. E às vezes eu posso ter ajudado o mundo inteiro. Fiz campanha de quilo, palestra, tudo, como o Divaldo até conta essa história. Que o palestrante chegou no mundo espiritual e falou, você vai voltar. Poxa, eu vou voltar para a Terra. Eu disse, vai voltar. Mas eu fiz tanta campanha do quilo, tanta palestra, tanta caridade, não sei o que. Eu disse, mas o seu filho, que era uma alma, que você recebeu no seu ciclo familiar, e você tinha que orientar no caminho do bem, né, da caridade, e você não cuidou. Aí você vai ter que reencarnar novamente com o seu filho para cumprir a sua tarefa. Sua tarefa era com o seu filho. Veja, você salvou o mundo e a sua missão, que era com o seu filho, você não conseguiu cumprir. Então a gente tem que praticar o bem, não é salvar o mundo, é fazer pequenas ações. Ouvir o professor Júlio Galimba, ele é até palestrante, Galamba, lá da Casa dos Humildes. Aí o Júlio uma vez falando aqui na escola, né, no Arraial, falando para os adolescentes, aprendam a ouvir também, porque vocês só querem falar. Existem vários cursos de oratória, mas eu acho que deveriam criar um curso de escutatória, que às vezes as pessoas só querem alguém para ouvir. Hoje mesmo eu peguei um amigo e desabafei algumas coisas que estavam aqui entranhadas e eu só precisei de alguém para me ouvir. Olha, relaxei, ele relaxou, um escutou o outro
Quem faz muito isso é eu e Ivana. Quantas lágrimas eu e Ivana já não derramou, um falando as lamúrias um pro outro. E os amigos estão aí para isso. Tenho certeza que eu fiz um bem e ela me fez um bem enorme. Certa feita eu estava voltando do trabalho, desci na Praça do Derby, eu ando de ônibus, e aí eu vi uma senhora sentada na Praça do Derby chorando muito, chorava de soluçar. E ela estava, a aparência dela, né, vejam os nossos preconceitos de julgar a aparência das pessoas. Eu pensei que era uma moradora de rua, e aí eu comprei um lanche, né, para ela, dei a volta assim na grade da praça, sentei do lado dela, ela até se assustou um pouco. Eu, boa noite, você aceita esse lanche? E aí ela enxugou as lágrimas, olhou para mim e falou, você quer fazer caridade para mim, é? Aí me deu um choque aquilo, né? Aí eu falei, não, eu só quero ajudar, realmente. Ela disse, se você quer me ajudar, de verdade, eu não quero o seu lanche não, eu só quero que você me escute 10 minutos. Esses 10 minutos se tornou 1 hora. Foi 1 hora que aquela mulher desabafou. Tudo que ela queria desabafar, ela só queria alguém para escutar os problemas dela. Ela falando e eu em prece, né? Em prece por ela, pedindo para o guia dela estar ali a iluminando, pedindo para o meu mentor também estar ali me ajudando, para a gente não estar entrando naquela sintonia. Nós temos que ajudar as pessoas, mas tem a nossa proteção energética. A gente está ali pensando positivamente, emanando bons fluidos para aquela pessoa, para que ela esteja desabafando e a gente esteja ali firme mesmo para dar um auxílio àquela pessoa. Depois que ela terminou de falar tudo que ela desabafou, ela pegou assim a bolsa dela, ela disse, agora eu vou para casa. Aí quando ela levantou, ela disse, eu ainda posso ficar com o lanche? Fazia 1 hora que eu estava ouvindo ela estatalado com o lanche na mão, né? Eu disse, pode. Dei um abraço nela e ali a seguiu. Aquilo ali para mim foi uma experiência de vida. Com tudo que ela passava, que ela narrou para mim, e que eu aprendi que às vezes eu não preciso ter um dinheiro para comprar uma cesta básica ou comprar um remédio. Eu só preciso ouvir as pessoas. Ouvir. Na prática do bem, às vezes a gente pode ter a impressão de ter uma dificuldade muito grande de ajudar os outros. Mas quando nós temos vontade, né, dona Vilma? Quando nós temos vontade de transformar as nossas vidas, pensando principalmente de ajudar a vida do próximo, esse exemplo que nós vamos narrar ilustra bastante, de forma real, essa resposta da espiritualidade, que é um dever nosso fazer o bem, principalmente quando esse bem é para evitar um mal maior. Não apenas um mal pequeno. No livro de Divaldo Franco, o nome do livro é Sexo e Consciência. É um dos meus top 10 esse livro. Tem um capítulo que fala sobre prostituição. E aí ele fala da vida de Maria Madalena e fala sobre transformando a própria vida através do amor. E ele narra uma história extraordinária. Que ele vai para uma cidade do interior de São Paulo fazer uma série de conferências, né, de palestras. E quando ele chega lá, na cidadezinha, não tinha centro espírita. E não tinha auditório, não tinha tipo um centro de convenções, era uma cidade de interior. O único local que era bastante grande, que daria para receber as pessoas, era o prostíbulo. Aí falaram, seu Divaldo, olha, o único lugar que tem aqui para receber as pessoas que vão vir das cidades vizinhas, tudo, dos municípios vizinhos, é uma casa de meretrismo. Eu só quero dar uma olhada, Divaldo, sim, vamos olhar, né? Já entrou, olhou tudo, aí tinha uns quadros, né, com as imagens um pouco audaciosas, e aí Divaldo falou, não, podemos usar aqui, nós vamos fazer tudo, eu só queria pedir que vocês passassem um desinfetante, a gente conhece como cheirinho, né? Passasse um cheirinho, um desinfetante, para tirar o cheiro de álcool, porque o ambiente fica com cheiro de álcool, de cigarro, né? Tudo isso. E ele pediu para que pendurasse uns lençóis brancos, os quadros, porque os quadros mostravam cenas de nudismo. E aí Divaldo foi para casa, né, para o hotel onde ele estava hospedado, e aí Joana de Ângeles aparece para ele. Aí falou, tá preocupado, Divaldo, com alguma coisa? Ele, não, minha irmã, eu só estou pensando aqui como é que eu vou falar sobre espiritismo, sobre espiritualidade, num ambiente onde acontece coisas assim, da venda do sexo, né? da pessoa se permitir a sexualidade, de certa forma,
irresponsável, né, em troca de dinheiro, dessa forma. E aí o que acontece? Divaldo teve essa conversa com Joana e Joana falou, vamos orar, tudo vai dar certo. Existe um propósito para você ter vindo nessa cidade e existe um propósito para você fazer a palestra nesse prostíbulo, nesse local. Chegou a noite, Divaldo chegou antes, né, fez uma prece no ambiente, fez um evangelho do lado do local, realmente os quadros estavam tampados, o ambiente estava cheiroso, agradável, e aí ele pediu, rogou a espiritualidade amiga que estivesse presente, e as pessoas foram chegando, os convidados, os prefeitos, porque era uma figura diferente, né, do local, do interior. E aí ele começou a fazer a palestra, e a palestra falava sobre reforma íntima, tem esse detalhe. E aí lá no canto, na porta da casa, tinha uma moça em pé, ouvindo a palestra atentamente. E meio que disfarçada e tal. Aí quando terminou a palestra, fez aquela fila, tudo para as pessoas cumprimentarem Divaldo. Aí a moça foi se aproximando, aí deu um abraço em Divaldo, disse que gostou muito da palestra, tocou muito seu coração e que ela iria sair dali pensando sobre uma outra forma de viver a vida dela. E aí Divaldo vai embora sem saber de nada. E aí aquela mulher, quando sai dali, Divaldo revela na história que ela era uma das profissionais do sexo que trabalhava ali no prostíbulo. E ela ficou tão tocada com a história que ela decidiu abandonar a vida de meretrismo. Se mudou para outra cidadezinha, né, dali do interior, outro município, né, começou a trabalhar na roça e alugou um casebre para ficar morando. Tinha um cliente que sempre que iria nesse lugar procurava essa moça, porque gostava dela, tinha afinidade com ela. E quando chegou lá no prostíbulo, perguntou, né, para a dona do local, cadê fulaninha? Ele disse, ela saiu daqui, né, pagou as contas dela e foi embora, não quis mais trabalhar aqui não. Você sabe para onde ela foi? Olha, disseram que ela foi para a cidadezinha tal. E aí esse senhor foi atrás dela na cidadezinha. Chegou lá, perguntou para um, perguntou para outro, encontrou onde a moça estava. Chegou lá, bateu na porta dela. Quando ela abriu, ela se assustou, né? Meu Deus, o que é que esse homem veio fazer aqui? E aí conversa vai, conversa vem, e ele fez uma proposta para ela. Disse que sempre gostou dela, né? Havia já feito convite para ela deixar a vida do meretrismo e morar com ele. Só que como ele era um senhor mais velho, ela tinha aquele receio de alguém querer fazer uma maldade com ela, ele poder querer levar ela para escravizá-la sexualmente de outra forma e tal. E aí ela sentiu sinceridade nele e ele foi voltando lá várias vezes, né? Toda semana ia lá e visitava, levava um chocolate, levava uma flor, tudo isso, e foi conquistando a mulher. Porque toda mulher, quando é bem tratada, com carinho, com respeito, ela vai, né, sendo conquistada pelo homem. E aí ela aceita ir morar com ele. E aí o que acontece? Voltaram para essa cidadezinha onde tinha o cabaré, né, o prostíbulo, e aí ela ficou lá morando com ele e tudo. Tem um detalhe nessa história, que ela havia feito vários abortos por trabalhar, né, nessa casa. E ela tinha aquela mágoa muito grande disso tudo. Divaldo volta depois de alguns anos nesse lugar e ela vai novamente assistir a palestra dele, que já não foi mais nessa casa. E aí ela encontra com o Divaldo, diz que esteve presente da outra vez, mas trazia uma culpa muito grande, que havia feito alguns abortos. E aí Divaldo falava, mas olha minha irmã, a lei de Deus é uma lei de misericórdia. Não é porque você praticou alguns abortos que você vai ser condenado ao fogo do inferno, que você vai ter um castigo, né, doloroso. Existem muitas formas de você resgatar essa sua pendência, né, de certa forma, com a espiritualidade. Mas de que forma? Aí Joana aparece com o Divaldo e fala, diga a ela que a espiritualidade vai se encarregar de levá-la no caminho que ela vai conseguir, né, responder com essa falta. Aí se passaram os anos, esse senhor que a acolheu, né, da outra casa onde ela estava, desencarna. E ela fica com toda a herança dele. Volta na outra cidade onde existiu o prostíbulo, faz uma oferta à dona da casa, compra a casa com as meninas dentro, que as meninas eram objetos, né, fazia parte do pacote. Compra a casa com as meninas dentro, transforma a casa no orfanato, contrata todas as garotas de programa para trabalharem como funcionárias do orfanato
e começa a cuidar das crianças que eram abandonadas ou as crianças que perderam a mãe e o pai de alguma forma, no momento de nascer, de alguma forma. Os órfãos eram acolhidos. Divaldo volta anos depois, encontra ela com o prostíbulo transformado em um orfanato, com várias crianças, todas as meretrizes que eram garotas de programa, trabalhando como funcionárias cuidadoras das crianças no orfanato. E quando o Divaldo chega aqui e vai conversar, ela vai para a palestra de Divaldo, conta toda essa trajetória para Divaldo, e Joana de Anjos aparece para Divaldo e fala: diga a ela que cada criança que chegou na casa dela, cada órfão que chegou para ela cuidar, foi uma das crianças que ela ajudou, que ela abortou. Veja, uma decisão que ela teve de transformação íntima lá no passado, pela bondade de um senhor que conseguiu acolhê-la, ela conseguiu transformar a própria vida, a vida das outras moças que trabalhavam naquela casa do prostíbulo, conseguiu mudar a intenção do local, transformou o local num ambiente de acolhimento dos órfãos e ainda conseguiu resgatar suas próprias faltas quando ela voltava na prática do bem. E veja, uma única atitude do bem que ela teve, ela conseguiu transformar a vida de várias pessoas. De várias pessoas. A mensagem de hoje traz essa ideia de que às vezes uma única atitude, uma única escolha pode modificar a vida de um grupo inteiro. Existe até uma fala da ciência que diz que uma borboleta que bate as asas de um lado do planeta pode fazer um furacão do outro lado. Um pensamento, uma palavra. Tem uma frase de André Luiz do livro Nosso Lar, que André Luiz diz o seguinte: vejam a profundidade dessa palavra. Quantos séculos são necessários para reparar um instante? Quantos séculos são necessários para reparar um instante? Quantas vidas, quantas existências, quantas lágrimas, quantos sofrimentos podem ser evitados por conta de um segundo? De um respirar fundo. De vir aquela ideia de pegar uma arma e eu desistir. Vejam que interessante. Um segundo, um instante, uma palavra pode ser o necessário para transformar a vida de várias pessoas. Uma simples atitude no bem. Uma simples. E a mensagem de Jesus é muito isso. Quando ele chega para Pedro, Simão Pedro, na hora que Judas o entrega e os soldados do sumo sacerdote vai lá e prende Jesus, e Simão Pedro pega a espada e corta a orelha de um soldado. E Jesus repreende Pedro e fala: embainha a tua espada. Ou seja, guarda a tua espada. Porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Porque deves pagar o mal com bem. Porque se te bater em uma face, tu deves oferecer a outra. Isso tudo é simbólico. Se alguém me faz algum mal, eu devo fazer um bem para essa pessoa, orar por essa pessoa, ter compaixão por essa pessoa. Essa é a mensagem de Jesus, que nós possamos fazer o bem em qualquer situação. E o verdadeiro bem está aqui na passagem do Evangelho, quando vai falar ser de perfeitos, o capítulo ser de perfeito, quando fala do homem de bem. O verdadeiro homem de bem faz o bem por simplesmente fazer o bem. Porque faz bem para a gente fazer o bem. E sem esperar nada em troca. Porque ver a felicidade nos olhos dos outros, você dormir sabendo que fez uma bondade, que fez uma caridade para alguém, isso é necessário para a nossa essência enquanto espírito. E que talvez na atual situação que nós estamos, onde a sociedade nos impulsiona a prática da intolerância, a prática da violência, a prática da impaciência, isso parece um pouco absurdo.
Mas quando a gente começa a olhar da questão espiritual, quando Jesus fala, eu estive no mundo, mas venci o mundo. Quando a gente começa a perceber que a nossa vida aqui na Terra é uma passagem, e que essa passagem vai repercutir em coisas no futuro, não é a lei de causa e efeito, eu sei que os meus atos e meus pensamentos vai trazer comprometimentos futuros. E se hoje eu sofro com determinado problema, e eu compreendo que isso já é um reflexo do passado, as minhas escolhas hoje vai ser consciente, porque eu quero que o meu futuro seja um futuro de mais tranquilidade, com mais paz, com mais harmonia. Eu trouxe uma frase para a gente encerrar refletindo nessa frase, que lembra muito o que Jesus diz quando nós devemos pagar o mal com o bem, né? Orar pelos que nos perseguem, né? Amar os que nos odeiam. Essa frase está no livro sagrado dos hindus, né? Se chama Bhagavad Gita, e foi dita por Krishna. Krishna é um grande avatar indiano. E como Emmanuel fala no livro A Caminho da Luz, né, que Jesus e seus ministros estiveram presentes na construção do mundo. E que em toda a época da humanidade, todas as épocas da humanidade, Jesus sempre enviou esses mensageiros, né? Maomé, Moisés, Krishna, Buda, em todos os cantos do planeta, para que ele pudesse passar essa mensagem de amor. Essa frase eu acho belíssima, e uma poesia extrema, porque o Bhagavad Gita é todo feito em poesia. Não uma poesia que rima, né? Mas bem algo bem literal. Veja o que Krishna fala nesse livro. O verdadeiro homem de bem reage à atitude dos maus tal como o sândalo, que ao ser abatido perfuma o machado que o fere. O verdadeiro homem de bem reage à atitude dos maus igual ao sândalo, que quando é abatido perfuma o machado que o fere. Que nós possamos ser como o sândalo, que quando alguém vier nos ferir, que essa pessoa saia perfumada com a nossa essência e não saia suja com a nossa ignorância e com a nossa vontade de revidar. Que nós possamos, em todos os momentos, em todos os instantes, aproveitar ao máximo cada oportunidade de praticar o bem. Ainda que nessa vida ou nessa existência, ou por hora, esse bem não tenha um reflexo da forma que a gente queria, até porque quando a gente quer comer uma fruta e não existe nenhuma árvore perto, a gente tem que plantar uma semente, regar e cuidar daquela semente, daqui a 20, 30 anos, 40, que aquela árvore vai crescer e dar frutos. Então, por mais que aparentemente a gente não tenha esse retorno, até porque nós não devemos esperar esse retorno, mas que a gente plante o bem, faça o bem sem esperar retorno, sem olhar a quem, porque essa é a nossa tarefa aqui na Terra, como trabalhadores da última hora, viver o amor e praticar o bem. É difícil? É. Vamos enfrentar muitos obstáculos? Vamos. Ingratidão, desconfiança, maledicência, mas lembra que Jesus falou, que eu falei no início, a primeira frase, que o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Que Jesus nos abençoe, muita paz, muito amor. Só dando um complemento que a Manuel falou, eu vejo uma linguagem da Bíblia, né? A Bíblia chega e diz, Moisés, né? Enviaremos o teu povo Israel para uma terra, Canaã, que emana leite e mel, né? Aí o leite é o leite e o mel é da tâmara. A tâmara, para ela botar a tamareira, para ela colocar a tâmara, ela dura mais de 100 anos. Aí foram questionar uma pessoa, porque se ele está plantando a tâmara, se ele não vai colher o fruto. Aí ele disse, olha, se eu tivesse o mesmo pensamento seu, ninguém na vida ia comer tâmara. Porque ele está comendo tâmara porque alguém plantou para ele. Há 100 anos atrás, alguém plantou. O povo judeu, assim, o cristianismo, né, ele é fantástico, esse simbolismo. Sem levar no pé da letra, esse simbolismo é fantástico, né, para o nosso desenvolvimento humanitário e cristão. Muito antigo, né? E
vou acabar, algumas vezes eu estou dirigindo a máxima do Espiritismo, né? Tem mais de uma vez essa frase, eu não vou dizer pelo pé da letra, né? Ele fala, espírita, bota a maçã. Ele fala, amai-vos, instruí-vos. Fantástico, vou dizer novamente. Consolador prometido, o Espiritismo, para tudo tem um porquê. Eu era uma pessoa muito carente de porquês. Por que a pessoa morre? Por que uma criança morre? Por que um assassino? Eu me lembro o método da morte, José Mengele, que ele morreu aqui no Brasil, ele morreu com 88 anos. Ele fez vários efeitos médicos. Ele pegava a perna esquerda do judeu, botava na direita e costurava. Sem anestesia e deixava a pessoa morrer. Fez vários testes humanos e ele morreu com 88 anos. E isso eu não me entendi, eu não conseguia entender. E o Espiritismo me deu esse entendimento. Para encerrar agora de fato, Emanuel está participando da evangelização. Isso. Vou falar novamente, eu tenho um menino de 12 anos e outro de 5 anos. Quem tiver seu filho, traga para ele, traga. Eu acho que, tenho certeza, o mundo, ele cerca nossas crianças, ele nos cerca de um jeito que ele encaminha a gente para o mal. Não estou dizendo que ele aqui, no Espiritismo, ou em algum canto, não vai dizer que ele não vai fazer coisa errada e certa. Mas a probabilidade de ele fazer alguma coisa errada é muito pequena. Eu acho que nós, como os pais, eu não acho não. O nosso dever como os pais é conduzir essa criança para o Cristo. Uma educação religiosa. A daqui da gente é na quinta e no sábado. Não deixe de fazer. Dona Marta, a senhora faz a prece no final? Final. Meus irmãos, vamos levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Agradecer, né, por tudo que recebemos nessa noite. O palestrante Emanuel foi maravilhoso, explicou tudo direitinho. Se dirigiu também, né? Disse algumas palavras maravilhosas. Então, eu tenho que agradecer por tudo, Senhor, por tudo que recebemos. Pai nosso que está no céu, santificado Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixa neste amado, caímos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo. Que a paz de Deus, de Jesus, nosso Senhor, nos envolva hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Volta a palavra ao irmão que está dirigindo os trabalhos para que ele dê o mesmo por encerrado na situação da paz. Que assim seja. Que assim seja. Com essa oração encerramos o trabalho de hoje.